Livro de 2 Reis, capítulo 5, os versículos de número 1 ao 18, é um texto que certamente você já ouviu, já leu, um fato que aconteceu, e eu quero lhe convidar neste momento a sua máxima atenção, porque Deus ainda deseja falar-lhe ao seu coração, à sua alma. Eu vou repetir de novo, 2 Reis, capítulo 5, os versículos de número 1, o versículo 1 ao 18, você pode acompanhar na sua Bíblia, e Deus deseja falar ao seu coração mais uma vez. Todos acharam? Sim. 2 Reis, capítulo 5, versículo diz assim a Bíblia: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel, melhor dizendo, lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e dar vida? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, pois-se em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Fafá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim voltou-se e foi com indignação. Chegando-se a ele, os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não te faria? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceite um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, contudo, dei ao teu servo uma carga de terra de 2 mulas para transportar, pois nunca mais
oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Você diz amém no nome do Senhor Jesus? Amém? Pode, meus amados. Deus tem uma palavra para o seu coração no nome do Senhor Jesus. Escute, a palavra que veio de Deus no meu coração para o seu é: um homem que precisava de um milagre. Você pode repetir isso de novo? Um homem que precisava de um milagre. Irmãos, Deus é o Deus que ainda faz milagre. Ainda que estejamos numa época da pós-modernidade, ainda que nós conheçamos hoje a tecnologia e o avanço digital, escute, ainda que para muitas pessoas pareça impossível o milagre, Deus é o Deus que faz milagres. Ele não mudou, Ele não ficou envelhecido no tempo nem no espaço. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o que é milagre? Milagre, talvez ninguém, jamais alguém possa explicar o milagre, porque milagre não se explica, milagre se crê. Mas milagre é o extraordinário, é o sobrenatural de Deus sobre a humanidade, é a interferência divina no natural, é quando o homem não tem recursos para realizar, Deus tem recurso para fazer muito mais do que podemos imaginar e do que podemos perceber. Deus é o Deus de milagres. Um homem que estava precisando de um milagre, o homem que precisava do milagre. A primeira coisa dessa introdução eu quero lembrar para você, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, versículo 1, o texto sagrado fala quem é Naamã. Ele dá logo uma introdução biográfica da vida de Naamã. A Bíblia diz claramente que Naamã, ele era um dos chefes do exército do rei da Síria. Portanto, ele era literalmente general daquele reino, daquele exército. A outra coisa que o texto diz no versículo 1, que Naamã era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria. A outra coisa que o texto fala de Naamã, que ele era um homem de muito respeito. E a outra coisa ainda que o texto fala de Naamã, é que através dele, Deus deu livramento aos sírios. E a outra coisa que fala de Naamã é que ele era um homem valente, aí tem uma vírgula, porém leproso. Irmãos, isso fala alguma coisa para o nosso coração. Talvez você chegou aqui, quando alguém olha para nós, olhe para mim por favor, preste atenção, não deixe nada atrapalhar o raciocínio desta palavra, desta meditação. Escute só, querido, às vezes alguém olha para nós e achamos que estamos 100%, somos os melhores, olha para nós e acha que nós não precisamos de nada, nós temos tudo aparentemente que alguém gostaria e desejaria de estar no nosso lugar. Olha para nós, diz: aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é outra bênção. Ah, meu Deus, se eu tivesse como ele. Ele olha para o seu vestido, ele olha para a sua roupa, ele olha para a sua posição, olha para o seu trabalho, até para o carro que você tem, e diz: olha como eu queria ter ele, ser com ele ou ser ela. Mas não imagina o problema e a necessidade que nós temos individualmente. Somente Deus conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. Alguém nos admira e às vezes alguém quer ser igual a nós. Naamã tinha todas as qualificações que eu e você gostaríamos de ter. Era general, era respeitado, era valente, ele era honrado pelo rei da Síria. Naamã, ele era tudo que uma pessoa queria, mas no seu cantinho, lá no obscuro da sua casa, a Bíblia diz: porém Naamã era leproso. Deus está falando conosco aqui. A primeira coisa que me chama a atenção, saindo dessa introdução, que já conhecemos mais ou menos quem é Naamã, você já ouviu ou leu essa história? Escutem por favor. Um homem que precisava de um milagre, diz a Bíblia,
Bíblia, ele foi em busca de um milagre. Só teve uma pessoa que deu aleluia. Você precisa de um milagre de Deus. Você precisa de uma interferência de Deus na sua vida, na sua história. Você crê que Deus pode mudar o quadro, a situação que você está vivendo, ainda que todos não creiam? Deus é o Deus que estende a sua mão e Ele muda, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz milagre ainda hoje, porque Ele é o Deus do milagre em nome do Senhor Jesus. Ele é capaz de intervir nas nossas vidas quando achamos que não tem mais jeito. Naamã já havia muito tempo leproso, até que uma serva, e essa serva era uma menina, e diz o texto sagrado no versículo 2, ou melhor dizendo no versículo 3, que quando Naamã com seu exército vinha de Israel, lá de Samaria, trouxe uma menina escrava e colocou na sua casa para servir a sua mulher. E aquela menina agora trabalhava na casa de Naamã. Eu não sei se ela estava lavando pratos, eu não sei se ela estava varrendo a casa, eu não sei se ela estava passando roupa, eu não sei se ela estava lavando roupa, mas quando ela descobriu que o seu senhor era leproso, ela estava trabalhando e ela disse: ah, se o meu senhor soubesse, lá na minha terra tem um homem de Deus e ele ora, e o Deus de Israel faz milagre. Quando aquele homem ouviu isso, ele deu um pulo e disse: meu Deus, há esperança ainda para mim, há esperança para a minha vida e para a minha história. Ele corre para o rei da Síria e diz: uma serva da minha senhora diz que tem um homem lá em Samaria, que ele ora e acontece milagre. O rei imediatamente, irmãos, diz a Bíblia, enviou uma carta para o rei de Israel. Escute, Deus opera milagre. Tem homem de Deus que ora e Deus faz milagre na sua vida. Diga amém, pelo amor de Deus, e creia nisso. Às vezes parece que não tem mais jeito, irmãos. Às vezes parece que não tem mais solução para o nosso problema. Mas este homem, ao ouvir aquela palavra, gerou fé ao seu coração e ele foi em busca do milagre. Mas sabe qual é a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos? Está literalmente o versículo 6 e 7 do capítulo 5 que nós lemos de 2 Reis. Escute, por favor. Este homem foi em busca do milagre, mas ele foi buscar o milagre na pessoa errada. Ele bateu na porta errada. De vez dele ir ao profeta, ao homem de Deus, ele foi ao rei de Israel. E quando ele entrega uma carta ao rei de Israel, o rei de Israel rasga as suas vestes. O rei de Israel começa a ficar agora nervoso, quase criou um problema diplomático e gerou uma guerra. Mas ele dizia: eu sou Deus para dar vida e para tirar vida. Esse rei da Síria está provocando, quer criar uma situação com problema. Escuta, irmãos, quantas vezes nós batemos em porta errada, quantas vezes nós vamos em busca de milagre aonde não pode nos dar o milagre. E aquele homem general foi atrás do rei de Israel e não teve milagre, irmãos. Ele ficou decepcionado, mas a glória é o nome do Senhor Jesus, que quando aquele homem ficou com um problema, o homem de Deus estava orando e Deus falou com ele e mandou uma mensagem para o rei de Israel: por que rasgaste tua veste? Por que tu estás agora ansioso? Manda este homem para minha casa e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, ainda bem que Deus interferiu. Quantas vezes nós batemos a porta errada? Quantas vezes nós batemos em muitas portas para Deus resolver os nossos problemas? Criamos expectativas, criamos, irmãos, em algum momento alguma ilusão por alguém, e batemos a porta e parece que não acontece nada. Saímos um pouco decepcionados e até um pouco triste. Mas escute, Deus é o Deus que faz milagre. Diga amém. A outra coisa que me chama a atenção no texto, só para você entender aqui, além de ele buscar um milagre, porque ele ouviu alguém falando, escute, sabe quando é que alguém vai crer que Deus faz milagre? Quando você anunciar este milagre. Nós começamos agora esses meses, e eu louvo a Deus pelas vidas das irmãs que foram evangelizar hoje. Nós, irmãos, evangelizar é nada mais, nada menos profetizar o milagre de Deus, é trazer esperança a um povo que não tem esperança. Sabe quando é que Deus vai fazer milagre para alguém e para a sua vida? Quando você anunciar com fé: o
que eu sirvo é o Deus que ouve oração e faz milagre. Tem gente batendo porta na casa de macumbeiro, de espírita, de canto